has flown across the ocean. Leaving just a memory. Nascemos curiosos e questionadores. E aí descobrimos que o mundo é fascinante demais para ficar sem perguntas. Descobrimos que a Terra não era o centro do universo. E logo depois, que também podemos ser extraterrestres. Que a natureza também sente raiva. E que o homem é o único animal com coragem de enfrentá-la. Descobrimos que uma ideia pode separar dois mundos. E como o mundo inteiro pode salvar uma ideia. Que navegando chegaríamos a novos mundos. E depois que continuamos navegando numa nova era. A cada descoberta, o mundo dá um passo adiante. Sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, a gente logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche porque não dá para almoçar. A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone: hoje eu não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. A sociedade nunca falou tanto em educação. Violência, desemprego, aquecimento global, mudança de valores. Um país que não educa é um país que não cresce. É na educação que imaginamos encontrar a solução para todos os impasses que vivemos. Educação em longo prazo conserta o país. Mas será que a escola pode mesmo dar conta desta enorme expectativa? Desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, do extremo caos social em que vivemos, precisamos nos perguntar: será que é apenas para o mercado que a nossa educação deve nos formar? All it was just a break in the wall. All it was all just breaks in the wall. Quando nós falamos em educação e a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, significa que a educação hoje precisa rever, reorientar de outro modo e talvez, claro, alterar também o modo como nós fazemos as coisas, como nós pensamos as coisas, como nós refletimos sobre a nossa prática dentro da educação. Ora, talvez seja fundamental, nesta situação, nós nos lembrarmos de um grande pensador alemão do século XVIII, que foi Immanuel Kant. Kant tem uma frase que serve muito, para os tempos que nós estamos vivendo. Ele diz: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar.
Se os alunos não são mais os mesmos, se o mundo não é mais o mesmo, como fazer do mesmo modo? Há algumas coisas na área de educação que tem que ter uma persistência maior, uma durabilidade maior. Mas há aí algo que a gente não pode esquecer, que é a importância de olhar a realidade no modo como ela se coloca, porque afinal de contas, educação lida com o futuro. Basta observar como no teu carro, ou no carro de alguém, ou o carro que você usa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Afinal de contas, passado é referência, não é direção. Nosso horizonte, que é o que o para-brisa mostra, é o futuro. E ele é maior, mais extenso do que o que nós temos no retrovisor. Algumas pessoas no nosso campo, muitas vezes, têm na condução do veículo, educação, um para-brisa menor do que o retrovisor. E o tempo todo miram ao passado. O tempo todo imaginam que a resposta está num outro tempo. Pode ser. Às vezes ela pode estar também, desde que de lá se traga aquilo que é tradicional, o que precisa ser preservado, protegido, levado adiante. Mas, muitas vezes no nosso passado, o que encontramos é o arcaico, aquilo que tem que ser superado, deixado de lado. Além disso, no Brasil, como diz o Lula, desde Cabral, a educação foi programada para não haver. Portugal e a burguesia secular jamais quiseram que o povo aprendesse. Educação é liberdade, entendimento, perigoso. Até o século XIX, tinha de haver autorização do governo para a publicação de livros, sabiam? Está entranhada na alma brasileira a ideia de que pobre não precisa estudar. E muita gente acha que é até melhor que sejam analfabetos. São mais fáceis de enganar. Basta que saibam servir. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar, criar na criança essa curiosidade, que e para mim, esse é o objetivo da educação, criar a alegria de pensar. Essa é a situação certa para o ensino. Quando o que o professor fala provoca a curiosidade da criança e a criança interage, a criança pergunta. Como é que incentiva a leitura? Não é mandando ninguém ler, porque a relação com a leitura é uma relação amorosa. Eu vou lá não é porque o professor mandou. Quando o professor manda, já estragou. Então você tem de criar o gosto pela leitura. E você cria o gosto pela leitura, não mandando ler, mas lendo. O professor não é dar respostas prontas, as respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, é provocar o espanto, provocar a curiosidade.